Estamos de volta com o nosso estúdio aberto e o nosso papo hoje, rapaz, é um papo que eu adoro. Nós vamos falar sobre OVNIs, sobre possibilidades de vida fora da Terra, dentro da Terra. Nós vamos falar com especialistas aqui. Eles têm uma página no Facebook, eu não sei se chama página também, no Instagram, que eu sou da geração mais antiga, eu me confundo um pouco com essas coisas, que chama A Verdade Está Lá Fora. Estou aqui com o Anderson Cabreira e o Felipe Cané. Sejam muito bem-vindos, meninos, né? São mais novos do que eu, tenho que chamar de meninos. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, agradeço aí o convite. Né? Tanto eu como o professor Felipe Cané, nós somos criadores da página A Verdade Está Lá Fora. E o intuito da página, ele tem um modo diferenciado, né? A gente trabalha e mostra para as pessoas, logicamente, fazendo análise de vídeos e fotos, desmistificando muita coisa. Muita gente acha que, eu estou vendo aquilo é um balão, eu não sei o que é. As pessoas, elas mandam os vídeos para a gente, mandam as fotos, a gente faz uma análise. Essa análise ela é feita durante alguns dias e nós postamos nas páginas. Por isso que leva algum tempo. Algumas pessoas perguntam, mas eu mandei um vídeo faz 2, 3 dias. Isso demora um tempo. Né? A gente tem aí um acervo enorme, são centenas de vídeos, de relatos, que nós temos que fazer um embasamento técnico, diferentemente de outras páginas que apenas repassam e colocam qualquer coisa ali. Não, a gente faz um trabalho diferenciado, a gente faz essa análise, a gente faz essa documentação. Quando é possível, quando está próximo, nós também vamos até o local, conversamos com as pessoas, fazemos todo o detalhamento da situação para colocar nessa página e mostrar para as pessoas também que existe um estudo sério para isso, né? Eu sou o professor Anderson, eu sou formado em História, eu sou geógrafo também, sou educador físico, sou pedagogo e trabalho com estudo ufologia há mais de 15 anos, né? O professor Felipe, né, ele já vai falar, ele é também um astrônomo e ele também faz parte, é um dos criadores da página. Né? E ele vai falar para vocês também a diferença que ele faz dentro da página, que a astronomia ela corrobora junto com a ufologia, porque a ufologia ela é uma paraciência, ela não fala sozinha, ela precisa de outras ciências para desmistificar e mostrar o que a pessoa está vendo, e às vezes ela pode ser algo natural ou não. Tudo bem, Felipe? Deixa eu primeiro, é um prazer também, Felipe, e ele citando a sua formação, eu já emendo com uma pergunta específica para você. A apresentação do que vocês fazem já foi feita, uma pergunta específica para você. Formado em astronomia, professor, como que você lida com um assunto que é ufologia sem cair na chacota, às vezes, dos próprios colegas? Porque ufologia, de alguma maneira, ela acaba sendo tratada no meio acadêmico um pouco, por uma parte, pelo menos do meio acadêmico, como se fosse uma crença, uma crendice, coisa de gente maluca, que mais quer acreditar do que encontra evidências. Como é que você lida com essa bucha? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. E é uma pergunta muito interessante e que, de certa maneira, eu sempre acabo encontrando esse questionamento há 10 anos. Porque eu ministro palestra sobre astronomia há 10 anos em Guarulhos, na Semana de Tecnologia de Guarulhos. Então sempre surge esse questionamento. E assim, é sempre um tema que chama mais atenção. Os alunos, os pesquisadores, os munícipes, até de fora da cidade, vão até a palestra com esse intuito, com esse questionamento. Nossa, mas há vida? Não há vida? E eu sempre busco levar e sempre atrelar a ufologia a própria possibilidade de popularizar a ciência. Então é um meio de inserir essa pessoa no conhecimento científico. Então eu sempre falo para os meus colegas, olha, ela pode ser uma ferramenta, ela pode ser um meio, ela pode ser uma forma no qual a gente pega esse estudante, pega esse aluno e leva para dentro da ciência
para que ele possa, num futuro, discutir a história do Sol, o surgimento dos planetas e até mesmo discutir o que é vida fora da Terra, como é que se constitui a vida fora da Terra. Então, ela, na minha visão, claro, né, ela é um meio, ela é uma ferramenta pelo qual nós podemos tornar a ciência cada vez mais popular e levando a ciência cada vez mais para a população em geral. Né? Vou fazer uma pergunta que você já deve ter respondido muito, é o seguinte: você faz mapa astral? Não tem gente... Olha, deve ter gente que confunde, né, o que é astronomia com astrologia. É bom deixar claro que são coisas isso é o bullying. Isso é o bullying com o astrônomo, né? Não, Sempre. mas acho que tem o bullying, mas também tem gente que faz confundindo de verdade, não de sacanagem. Não, sem dúvida. Sem dúvida, isso é muito comum. Isso é muito comum. Já quantas vezes? Milhares de vezes. Olha, faz o meu mapa astral, professor. A minha lua está ascendente, o sol... Isso... Direto. Tanto é que eu começo a palestra levando a previsão do horóscopo do dia. Para já explicar. Já me rendi. Pronto, já me rendi. que bom. E a gente discute e fala agora, isso daqui é ciência? Isso não é? Ciência é aquilo que você pode reproduzir, que você pode provar, que você tem todo um método científico. No caso do horóscopo, isso é possível? Então, a partir daí, de um conhecimento da pessoa, do cotidiano, a gente pode introduzir o conhecimento científico. Traz ela para o debate. Exatamente. Vou apertar você já, Anderson, usando as palavras do Felipe. Ele falou que o que vocês fazem é lastreado em ciência, em conseguir provar. Oficialmente, até hoje, nenhum governo, por exemplo, demonstrou ou há uma comprovação, e aí vamos direto ao tema dos OVNIs. Até eu quero fugir um pouco da história do vida fora do planeta, porque daí a gente pode ficar discutindo vida microscópica de bactérias, tá? Acho que aí é uma abordagem científica pesada demais, e o público aqui é mais heterogêneo. Vamos falar um pouco mais dos OVNIs. O que é o tal do OVNI, né? O disco voador, o ET falando que quer ir para casa, aquela história que a gente... Quem gosta um pouco por causa do cinema, de livros e tal. Queria que você falasse o que dá para se provar, o que você considera que, através dos estudos de vocês, não, isso aqui a gente provou. Uma excelente pergunta, e uma das perguntas que todo mundo faz, né? Como que a gente consegue provar? Na verdade, nós não temos nada de concreto, né? Os Estados Unidos agora, para quem está acompanhando, quem gosta da área, o Pentágono está para soltar aí um documento agora em junho, né? Só que nós temos alguns nuances que já estão falando que é uma tecnologia que não é americana, que pode ser feita aí pelos chineses. Enfim, existe toda uma metodologia para enganar a população. E isso não é de hoje, isso é desde 1947, lá em Roswell, né? Depois nasce os programas mais conhecidos, Signal, né, que durou apenas 1 ano, mas ele foi necessário para que se criasse depois o mais famoso, que seria o Projeto Livro Azul, né? Onde teve aí o Dr. Hynek, que agora saiu até 2019, saiu um seriado, estamos na 2ª temporada, onde teve aí praticamente mais de 13 mil casos catalogados. E desses 13 mil casos catalogados pelo próprio Dr. Hynek, 23% desses casos não tiveram, até hoje, né, uma forma concreta de falar, não, ó, isso aqui não é natural, isso daqui não foi criado pelo homem, e ficou o ponto de interrogação. Então, de certa forma, o que você está me dizendo é que vocês fazem uma abordagem contrária. Você busca, vamos dizer, o que ficar sem resposta pressupõe-se, vocês partem do princípio de que o que não tem resposta, não, tá aqui, ó. Isso não pode ser balão. Isso aqui não pode ser um efeito da luz do sol refletindo numa estrela. Então, vocês provam, vocês buscam provas científicas palpáveis, e o que fica sem resposta permanece sem resposta, mas com uma possibilidade de ser algum tipo de tecnologia ou nave espacial. É isso? Exatamente. A abordagem é contrária, então. Exatamente. Tá. Então, a gente prova,
de uma forma científica, embasado, né, com a ciência, com a astronomia, com a geografia, e fala que isso aqui não é, como você bem colocou, né? E aí abre-se um campo de hipótese, mas se não é isso, o que pode ser? Então a gente descreve ali como OVNI, objeto voador não identificado. Não da forma que nós conhecemos, como um avião, balão, enfim, helicóptero. Nós descartamos todas essas hipóteses. Através de ciência. Exatamente, né? E a gente tem um conhecimento bem detalhado em essa análise de vídeos e fotos, né? Vamos mostrar, por exemplo, qual que seria o caso que você falasse assim, ó, este caso é o mais... porque fica uma das coisas que... E eu estou falando aqui como defensor do estudo, porque eu gosto do assunto e tal. E sempre, quando alguém quer ridicularizar, dificultar o entendimento, fala assim, por que nunca ninguém filmou com uma câmera boa? Sempre a imagem é borrada, é escuro, é à noite, tem árvore na frente e tal. Qual seria para vocês o caso que a gente possa colocar no ar aqui, que esse daqui é o melhor de todos, na sua opinião, ou na opinião dos dois, assim, o melhor caso para a gente colocar na tela agora? Bom, existem aí diversos casos, né? Eu vou citar um de 2006, abrindo aí um parênteses, logicamente, você fez uma alusão aí, referência aí à tremedeira que as pessoas falam. Agora imagine uma pessoa que não é estudiosa, não está acostumada a gravar ou filmar, e do nada ela vê algo descomunal e pega simplesmente um celular, que às vezes não é o melhor, e começa a gravar o objeto. Esse objeto ele pode estar a 50 km de distância, 30 km. Como é que você vai conseguir focalizar aquele objeto? A pessoa ela vai mexer, não tem jeito. Então nós fazemos esse trabalho de trabalhar a imagem, de focar, de aproximar, de ver congelar realmente, imagem, então, congelar. Mas fala qual é o caso que você abordaria, esse de 2006? Esse de 2006 do México, um objeto discoide, né, que foi gravado em plena luz do dia. Ele chama muito a atenção, né? Foi uma pessoa comum, eu tive contato com essa pessoa. Tem um nome específico esse caso? Eu não tenho um nome específico aqui agora, né? Que são tantos, mas ele chama muita atenção pela questão da filmagem. Tá. Ela tá bem nítida e foi gravado assim na luz do dia, plena tarde no México. Esse é o caso, a gente consegue, nós estamos colocando na tela agora, para o pessoal de casa ver. Esse seria o de maior clareza, vamos dizer, e aí fica para avaliação de cada um. O caso Roswell, que você citou, que vamos dizer que é o que dá o pontapé inicial para essa curiosidade. Conta um pouquinho o que foi o caso Roswell. O caso Roswell aconteceu em 1947 e a partir daí foi criado, né, a época de ouro da ufologia. Tá. Os Estados Unidos tentou desmentir, falou que era balão meteorológico, mas existiu ali diversas pessoas que viam antes, né, desse acontecimento, objetos, cerca de 9 objetos sobrevoando antes do acidente, né? E a partir dali foram criadas, os Estados Unidos se preocupou, né, em estudar um pouco mais o caso, né? Foi criado o projeto Signal, né? Ou em português, o projeto Sinal, que depois deu origem, como eu já disse, aí, ao livro azul, Blue Book, né? O que é o Signal? Para a gente fazer uma cronologia para o pessoal de casa, que não conhece tanto do assunto. Então, teve o caso Roswell, que foram aparições vistas por muitas pessoas, tal. Na sequência, os Estados Unidos criam o projeto Signal, que consistia em... o projeto ele consistia em estudar, né, essas luzes, esses objetos que apareciam de manhã ou de tarde, à noite, que não tinham explicação lógica. Eles passavam muito rápido, eram luzes diferentes, aparelhos que faziam ruídos diferentes. E isso se deu a partir do momento em que as pessoas começaram a questionar sobre isso e procuraram respostas. Então o governo norte-americano criou esse programa para estudar isso. Tá. Né? E o que é o livro azul, que você falou que veio na sequência? É um projeto, né, que vai dar sequência ao projeto Signal,
que um ano depois, em 1962, para ser mais correto, que vai durar, de 1952 e vai até 1969, Tá. os Estados Unidos começa a estudar mais a profundo, traz aí um doutor civil para estudar, né, para corroborar e mostrar e tirar toda a questão que simplesmente as pessoas achavam que não existiam, né? Então ele vai estudar ali praticamente e mostrar como que acontece, como que aconteceu, o que foi, e aí eles começam a filmar, bater fotos e ter toda uma gama de documentação, e logicamente isso daí não foi colocado a público, né? Mas o mais interessante foi que depois que ele se desligou aí em 1969, algumas pessoas dizem que foi em janeiro de 1970 esse projeto acabou. Mas o Dr. Hynek, ele depois que ele sai desse programa, ele começa a falar. Então, muitos dos casos deles não tem uma explicação científica. E quando sai da explicação científica, logicamente, entra num campo bem interessante, onde vai se dar vazão à questão das naves extraterrestres, né? O Felipe, deixa eu perguntar uma coisa para você, né? A gente fez essa cronologia aí, e aí tem alguns casos que acho que é sempre, por exemplo, a história do ET de Varginha aqui no Brasil, que ficou muito falado, a Área 51, que foram feitos diversos filmes a respeito. O que você, por exemplo, ET de Varginha, é folclore, é lenda ou tem alguma coisa estranha que aconteceu ali mesmo? Sua análise. Então, assim, eu como cientista, né, astrônomo da situação, eu acredito que tudo cabe uma certa análise científica a respeito daquilo. Vocês né? estão pipocando. Não. Eu quero que vamos pra cima desse negócio. Não, vai. eu sempre comento com as pessoas que eu acredito sim Isso. que exista vida fora da Terra. Porque assim. Mas o ET de Varginha, o que você acha aquilo ali? Então, é uma situação um tanto complicada. Na minha visão, Tá. pelas minhas leituras e tal, acredito que deve ter ocorrido alguma coisa, mas eu não sei te responder, foi um ET, não foi uma aparição. Perante a astronomia em si, é uma análise a ser feita, uma análise a ser verificada, não se tem nada, até porque para nós pensarmos em vida fora da Terra, diferente da ufologia, nós pensamos em um outro campo. Como você colocou, nós pensamos na busca de vida, na busca da entrada de radiação na Terra, é uma outra linha de pensamento e que acaba, no fundo, auxiliando os ufólogos a eliminar os casos que não nos cabem. Entendi. Então, por exemplo, olha, aconteceu isso daqui, o que você acha? O que você acha? Olha, se pesquisou e se encontrou a primeira molécula de água em Marte. Opa, tem. Então é um campo científico. Sim. A partir daquele momento, não se tem mais explicação para aquilo, então os ufólogos entram em campo para fazer essa análise. E muitas vezes utilizam até de instrumentos da própria astronomia, Sim. né? E como vocês comentaram com relação à dificuldade de filmagem, eu até convido o público, tenta pegar com o seu celular e fazer uma fotografia do céu noturno de uma estrela. É muito difícil. Sim. Da Lua é muito difícil. Mas por que sempre à noite? As aparições? Sempre não, mas grande parte à noite. Mas algumas acontecem, né, Anderson? Durante o dia, durante a noite, né? Porque teoricamente seria mais fácil, não de ser filmado, mas de ser notado alguma movimentação, principalmente mais distante, de dia. Seria mais visto, porque daí como você falou, filmar uma coisa que está a 50 km de distância, mas normalmente vai ter alguém que vai estar a 1 km de distância só, principalmente em aparições em ambientes urbanos que aconteceram já. Vocês acham, e aí eu vou partir para a parte das perguntas talvez mais ousadas, mas que tem a ver com já a percepção de vocês disso tudo. Você já me respondeu, acredito em vida fora da Terra. Você também, evidentemente, senão você não pesquisava a respeito disso.
Mas para além disso, vocês acham que esses caras, esses extraterrestres, já têm contato permanente? Já, sei lá, o governo já troca uma ideia com esses caras aí e está escondendo para não causar pânico, como é uma das teorias? Ou não? É uma coisa que eles só vêm, dão uma olhadinha e estão estudando a gente? Em que estágio esse possível contato oficial está? Bom, é uma excelente pergunta. Na verdade, foram duas, né, colocações que você fez. A primeira, existe sim, a gente trabalha com essa questão de análise. Uma pessoa que tirou uma foto, fez uma filmagem, pode aparecer outras filmagens. Eu sou um pesquisador, eu tenho aí diversas filmagens que eu já fiz, tive o prazer de fazer, né? E outras pessoas também filmaram a mesma coisa que eu filmei. Então vai me ajudar muito, e ajudou logicamente, para quem acompanha a página aí, A Verdade Está Lá Fora, pode ver aí que eu sempre estou postando aí material que eu estou pesquisando, e tenho a sorte também de estar naquele momento. Agora, sobre a segunda pergunta, logicamente nós temos que pensar na seguinte situação. Seria interessante falar para a população que os governantes teriam aí contato com seres advindos de outros sistemas? Acredito que não, né? Porque do jeito que como andam as coisas aqui, iria virar um caos, né? Com certeza iria virar um caos, porque as religiões iriam cair, o sistema econômico iria cair, e imagina a catástrofe que seria, né? Você acha que é uma coisa governamental mesmo? Já existe algum tipo de entendimento que exista isso, e eles preferem, que a gente diz, principalmente o governo americano, que está sempre falado, né, envolvido nessas polêmicas, mas recentemente o governo americano até falou que, esse aqui a gente não sabe explicar mesmo, tem alguma coisa estranha, e que foi comemorado pelos ufólogos e pelos que gostam do tema, que falaram, finalmente, é a primeira vez, parece que na história, que o governo americano não fala, não cria ou dá uma explicação dentro da lógica da ciência. Não, é balão, eles falaram, isso aqui, caças americanos, se não me engano, recentemente. Essa é um passo que vocês acham positivo? Isso aflorou o interesse das pessoas e foi recente, Felipe? Acredito que sim. Aí é uma questão interessante, uma divergência, né? Porque para nós que fazemos a pesquisa astronômica em si, o que nós estamos buscando são os primeiros indícios de vida. E compreende? Então é uma questão de divergência de área, né? De metodologia de fato de pesquisa, né? E então na minha visão, né? É nesse ponto que nós nos afastamos entre se afirmar, por exemplo, que já há, né? Que já há um interesse por trás e entre você necessitar de evidências científicas no qual você consiga comprovar aquilo ali, né? Desde do próprio método em si, né? Recomprovar, nossa, achamos a primeira molécula, achamos a primeira bactéria, então tudo isso cabe ao método científico, né? Então acredito que é mais ou menos nesta linha, né? Em tempos de tecnologia avançada, onde a gente pega a tal os softwares, né? E isso hoje em dia é muito fácil, né? Tem software que você coloca no teu aplicativo, que você coloca no seu celular, que você muda o seu rosto, você fica com a cara do Obama, no que você quiser. Tá ficando cada vez mais difícil, ao mesmo tempo que tem mais tecnologia para buscar, mas também fica cada vez mais difícil, porque deve ter um monte de gente que fica de sacanagem, criando videozinho, colocando OVNI aqui e ali. A tecnologia está ajudando e atrapalhando ao mesmo tempo, se levar a sério, se fazer estudo a sério de ufologia? Com certeza, né? Principalmente aí os CGIs. Hoje aí qualquer adolescente ele consegue fazer uma montagem. O que é CGI? Que agora eu... É feito pelo computador, né? São dados, são fotos, vídeos feitos pelo computador, onde você cria, como você bem disse aí, os avatares, né? Mas sempre fica ali, né, para quem faz análise de imagem, fica ali claro que existe uma distorção. Como você bem colocou, com o avanço da tecnologia vai ficando mais difícil a gente captar
essas colocações feitas, né? Então muita gente utiliza a tecnologia também para distorcer a ufologia. Por enquanto a gente está dando conta do recado, o material que está chegando a gente consegue aí dar uma situação bem bacana, mostrando para a pessoa, ó, isso aqui entra no campo astronômico. O próprio Felipe mesmo aqui, ele consegue puxar naquele momento que a pessoa fez a foto, ele faz o mapeamento ali da constelação. Muitas pessoas não sabem disso, acham que a estrelinha é um OVNI. Na pergunta anterior você colocou, por que mais à noite? Não, se vocês olharem aí bem na página, o número de avistamentos também na parte da manhã e da tarde é igual. Logicamente, na parte da manhã e da tarde ela vai ser mais nítido, a gente consegue trabalhar mais a imagem. À noite já fica um pouco mais difícil. Nem sempre a gente está com material ali de filmagem profissional, às vezes acaba sendo com celular mesmo. Estou olhando aqui e mais uma pergunta. Estou fazendo aqui os questionamentos incômodos, né? Por que tem tanta coisa no México? O mexicano gosta mais de OVNI do que... Porque eu vi uma sequência aqui, quase, pelo menos dos 10 primeiros, acho que são 8 avistamentos no México. A Suécia se interessa menos por isso. Por quê? Tem alguma explicação de astronomia, talvez? No campo da astronomia em si, não há uma explicação sobre isso, né? Porque você, com mapas astronômicos hoje, com softwares, como você colocou, você consegue fazer análise de qualquer região praticamente da Terra. Na verdade, todas as regiões da Terra, né? Então, no campo da astronomia, não. Agora, no campo da ufologia... No caso da ufologia, nós temos aí algumas explicações. Em algum momento, não sabemos ainda o porquê, alguns lugares do planeta são mais visitados, né? Logicamente, como você está vendo na página aí, as últimas que eu peguei aí para análise foram do México. Mas ao mesmo tempo que você está vendo no México, está ocorrendo aqui no Brasil, está ocorrendo no Uruguai, nos Estados Unidos, na França, enfim, é que a gente não dá conta de fazer análise de tudo que chega, né? O grupo hoje ele é um grupo pequeno, infelizmente, e a gente trabalha com o que dá. Mas de 4, 5 anos para cá, o número de avistamentos aumentou, duplicou muito, principalmente agora na pandemia, onde as pessoas estão mais em casa e estão olhando mais para o céu, né? Então o número de vídeos que nós recebemos ele é muito alto, né? Alguns, como eu já disse aqui, o professor Felipe ele consegue desmistificar e falar, não, isso aqui é uma coisa natural, enfim. Outras não. E aí a gente trabalha com dossiê, quando é próximo a gente consegue ir até o local, fazemos toda uma praxe para estudar, conversar com as pessoas, entender, para poder mostrar o que aconteceu ali. Eu tô vendo aqui, e aí, pelo que eu estou entendendo, um de vocês dois que gravou no último dia... Que dia que foi isso? Há 5 dias, está dizendo aqui. Por volta das 21 horas, gravei. Quem de vocês gravou? Foi você? Foi eu. Um objeto e eu vi as imagens aqui. Vou pedir para colocar na tela essas imagens estranhas, né? Assim, curiosas, de uma movimentação aleatória, não uma movimentação linear. Vocês já fizeram algum estudo disso? Qual é a percepção? O que vocês têm para dizer? E vou pedir para, enquanto eles estão falando, já deixa na tela essa sequência de imagens. Na verdade, foram 3 filmagens, né, que eu fiz. Né? Esse objeto ele ficou por volta de 35 minutos. Ele estava próximo ao aeroporto de Guarulhos. Tá? Ele ficou estático. Nós fizemos aí uma análise, não achamos balão, não era estrela. O professor Felipe trabalhou arduamente aí nesse material. Tiramos todas as explicações terrenas, né? Helicóptero, avião, drone, enfim. E não chegamos a nenhuma conclusão. E quando nós não chegamos a nenhuma conclusão, nós colocamos ele como um OVNI, objeto voador não identificado. E o mais interessante é que essa região de Guarulhos, ela é muito rica. Aparece diversos objetos voadores não identificados, né? Muitas pessoas, por medo de falar, no qual eu tenho contato, não querem falar, às vezes não querem dar o nome, mas já presenciaram muitos casos ali perto do aeroporto de Guarulhos, né? E tanto eu como o Felipe, a gente está na busca
de trazer isso para as pessoas e mostrar que isso não é loucura, isso está acontecendo e não é de hoje. Isso ocorre há milênios, né? Desde os sumérios, há 5.000 anos atrás, depois do Antigo Egito, né? Com a queda com o acidente em Roswell, em Varginha, né? E outros casos aí que eu poderia ficar citando aqui até amanhã. Isso enriquece, né? E infelizmente o governo, tanto norte-americano como do Brasil, a França foi um dos poucos aí que admitiram, né, estar estudando, o Japão também, mas a grande maioria dos governantes não querem falar abertamente sobre isso. Eu não sei se vocês gostam, eu imagino que talvez não gostem, mas conheçam, recomendo, e aí eu quando adolescente gostei. Eram os deuses astronautas, se não me engano é Eric von Däniken o nome do autor, e que também tem um documentário, não sei hoje em dia se isso vai estar disponível em algum lugar, talvez no próprio YouTube, algum aficionado, que tem alguns filmes que não estão nessas plataformas, mas é legal tanto o filme, né, o documentário, apesar de ser muito antigo e tal, e o livro é muito legal, Eram os Deuses Astronautas, que aí faz essa relação histórica mas por que aparições registradas em diversas partes do mundo tinham características muito similares, sendo que as culturas eram absolutamente diversas. Fala sobre as pirâmides do Egito, fala sobre as pirâmides astecas, maias aqui, né? Uma série de curiosidades aí que vale a pena para quem gosta do assunto, e quem não gosta, tá tudo certo, respeita e tá tudo certo. Tem algum outro tipo de leitura ou estudo que vocês recomendem para quem quer absorver um pouquinho mais de conhecimento, além de seguir o A Verdade Está Lá Fora? É interessante essa sua colocação, porque isso também acontece com as leituras das constelações que os índios brasileiros faziam em comparação com os índios australianos. Então as constelações, a formação das estrelas, as constelações, essas são as mesmas, mas a leitura que você faz do céu a respeito da sua vivência daquele momento é completamente diferente. Então da Jaguatirica, do Tatu, então você pensa, e a de Orion? Então é basicamente isso. É devido ao momento histórico e da civilização que se sentia necessitada naquele momento, né, de se organizar, então fazia com que o céu fosse um meio de guia, né? E só, Anderson, voltando um pouco no que você comentou, só um caso interessante. Eu acabo recebendo fotografias de alunos, estudantes e colegas. Professor, o que é esse pontinho vermelho aqui? É um OVNI? Não, é o planeta Marte, a depender da época do ano. Então, como as pessoas não têm acesso às cartas astronômicas, aos aplicativos e até propriamente o conhecimento astronômico na formação escolar, né, isso acaba gerando uma dúvida. Mas é fácil de você verificar, e hoje qualquer pessoa consegue também pelo SkyMap, que é um aplicativo que você pode baixar no celular. E então você consegue verificar qual objeto estava naquela região, em qual momento. Então é uma das possibilidades também aí que a gente encontra muito na região que o professor colocou, da cidade de Guarulhos, né? Entendi. Muito, muito bom, interessante. Eu gosto muito do assunto. Só tem um problema esse assunto, que ele não tem fim, né? Se a gente pegar cada caso, cada aparição, cada história, a gente fica aqui falando, é muito difícil condensar num programa de 30 minutos, um bate-papo de 30 minutos, tudo que a gente tem vontade de perguntar. Então fica já de cara aberto para que vocês voltem outras vezes. E para vocês de casa que gostam do assunto, eu dei sugestão de livro. A página, ela tem uma linguagem não é aquela linguagem científica pesada, uma linguagem acessível, e eles estão sempre dispostos a trocar informações, a aprofundar com as pessoas mais curiosas, quem queira colaborar com informações, de repente outros estudiosos do assunto aí, acho que é muito bacana. E no fundo, eu não sei vocês de casa, eu ia achar muito legal. Eu acho que é isso, é muito limitante para o cérebro, para o meu pelo menos, achar que num universo desse tamanho, só os espertões dos seres humanos aqui viraram alguma coisa. Não, tomara que tenha gente, inclusive que tenha gente, ou seja lá o que for, mais evoluído, para que quando esse contato
se é que um dia ele aconteça, que a gente aprenda, né, a ser melhor, seres melhores e espelhar em alguma coisa aí. Meninos, eu quero mais uma vez agradecer a presença de vocês, né? Vieram lá de Guarulhos aqui para Osasco. É um prazer recebê-los. Espero que vocês voltem outras vezes. Fica as considerações finais. Primeiro, você, Anderson. Bom, eu gostaria de agradecer, logicamente, muito obrigado. Fica aí o nosso aviso aí, para quem quiser acompanhar a página, na verdade está lá fora, Facebook e no Instagram também, né? Nos perdoe se a gente demorar um pouquinho para responder, porque a demanda está sendo enorme, né? E aconselho também para quem queira estudar um pouquinho mais, tem a Operação Prato, que ocorreu em 1977 no Pará, a revoada que aconteceu aqui em São Paulo dos OVNIs em 1986, o caso de Varginhas também, e na própria página a gente descreve de uma forma não acadêmica, não científica, que o pessoal possa ler aí e entender de uma forma bem legal para que todos aí entrem em contato também e aproveitem bem aí a página, tá? Agradeço aí. Felipe? Eu agradeço a oportunidade. Eu acho que nós precisamos cada vez mais de espaços como esse para discutir o conhecimento científico, para discutir o que é ciência e levar o conhecimento científico cada dia mais longe e cada vez mais próximo à população, né? Eu convido também as pessoas a acessarem as nossas páginas, a acessarem e acompanharem, contribuírem também. É muito bem-vindo esse material, que a gente pode fazer uma análise e tal. E também, como o professor colocou, eu também indico, no YouTube nós temos o Instituto de Astronomia e Geofísica da Universidade de São Paulo, o qual que eu estudei. Legal. E então tem muito material bom, muito curso de astronomia, astrofísica, que vale a pena para quem gosta dessa área, gosta de aprofundar. Tá bom? Então fica o meu agradecimento aqui. Muito bem, a verdade está lá fora. A gente tenta trazer um pouquinho aqui para dentro para passar para vocês, mas a verdade está lá fora, Facebook, Instagram, como eles divulgaram aí. Obrigado mais uma vez. A gente encerra por aqui mais um Estúdio Aberto. Semana que vem a gente está de volta. Valeu!